Capítulo 8 do livro O Mundo Já Foi Melhor, com o título Quando a Terra Firme Estremece. Observadores postados em lugares altos disseram que a terra se ergueu em frente deles e caiu como as grandes ondas do mar. As árvores tombaram, seus galhos se intercruzaram e tremulavam conforme se separavam. A terra partiu quando se curvou para cima, e das rachaduras jorrou água e areia. Grandes áreas rurais se ergueram ao passo que outras afundaram e foram preenchidas com água. Os despenhadeiros e encostas de colinas no Illinois, Missouri e outros estados despencaram e deslizaram para o rio Mississippi, provocando grandes e fortes ondas que causaram o naufrágio de muitas embarcações e levaram muitos navios para a terra seca. Na praia, as grandes ondas partiram milhares de árvores e os carregaram rio abaixo. Ilhas inteiras desapareceram e em alguns locais o rio mudou seu curso. Isso aconteceu em dezembro de 1811. As convulsões prosseguiram intermitentes durante anos. O último choque veio em março de 1822, encerrando a pior série de terremotos que já existiu na história da América do Norte. Centralizou-se próximo de Nova Madrid, Missouri, não longe de Cairo, Illinois, e atingiu uma área de 1.600 km², estendendo-se da fronteira canadense até o Golfo do México. Poucos sabem sobre isso, pois aconteceu em uma parte do país quase desabitada. Assim, poucas pessoas morreram ou ficaram gravemente feridas no tempo em que a notícia alcançou os Estados Unidos do Oeste. A Guerra de 1812 ocupava a maior parte das manchetes dos jornais. No terremoto em São Francisco, em 1906, cerca de 450 pessoas perderam a vida. Em 1755, a terra se abriu e engoliu Lisboa, perecendo 60.000 naquela ocasião. O terremoto de 1926 matou 100.000. Em Calcutá, 300.000 pereceram em 1737. Mas o maior número de vítimas de todos os tempos teve-se ao terremoto de Shenzhen, província da China, ocorrido em 1556, com 830 vítimas. Para nós a terra parece bem firme, tanto que nos referimos a ela como terra firme. Comparada à água, ela é firme, não há dúvida. Mas também podemos dizer como Galileu, embora em um sentido diferente, que ela se move de fato. Sabemos que de fato ela se move, que a água dos oceanos é influenciada pela força gravitacional do Sol e da Lua para a formação das marés diárias. Mas poucos sabem que a própria Terra tem uma maré e que os continentes sobem cerca de 15 centímetros diariamente. Estudando a estrutura terrestre, podemos encontrar uma razão para isso. No diagrama ao lado, a composição da Terra é mais ou menos ilustrada pelo corte transversal com formato de cunha. A espessura da crosta mais externa é de 5 km nos lugares mais finos sobre os oceanos e 65 km ou mais nos lugares mais espessos. Sobre a crosta, há uma camada de 2.800 km aproximadamente chamada manto, composta quase que totalmente de rochas fundidas. A próxima camada é o núcleo externo com 2.000 km de espessura. Acredita-se que é feito de ferro fundido. E por último, o núcleo interno, num raio de 1.200 km, aparentemente diferente do núcleo externo. Como os geólogos sabem de tudo isso?
As minas mais profundas ou poços de petróleo não possuem mais que 8 quilômetros de profundidade. Isso quer dizer que mal exploramos a superfície. Falar em perfurar um poço até chegar à China é uma fantasia muito extravagante, possível apenas na ficção científica. A temperatura das minas mais profundas aumenta 1 grau centígrado a cada 30 metros de profundidade. Se este cálculo estiver correto, o centro da Terra seria mais quente que a superfície do Sol. Os cientistas acreditam de fato que a temperatura do centro da Terra deve estar entre 2.200 a 4.400 graus centígrados, enquanto que a superfície do Sol deve ter 5.540 graus centígrados. As pressões são a causa das altas temperaturas no centro da Terra. A pressão atmosférica, ou seja, o peso do ar, é de quase 7 quilos por polegada quadrada ao nível do mar. No mar, há uma profundidade de 8 quilômetros. O peso da água e ar é de aproximadamente 45 toneladas por polegadas quadrada. No fundo da crosta terrestre, onde o manto começa, a pressão é de 360 toneladas por polegada quadrada. Acredita-se que é nesse lugar que o diamante é formado sob intenso calor e pressão. Os que encontramos foram expulsos através de canalizações de diamantes para a superfície da Terra. As rochas derretem a uma temperatura de 550 a 1.650 graus centígrados. E como a temperatura do manto é acima desse número, se esperaria que ele fosse derretido, mas na realidade não é. Acredita-se que ele é composto de uma massa flexível como a mistura compacta do asfalto sobre uma estrada no calor do verão. A grande pressão da crosta acima do manto o mantém sólido. Quando a pressão é parcialmente aliviada por uma fenda ou saliência sobre a crosta, o manto derrete naquele lugar e algumas vezes flui para fora. Antes de irmos adiante, deveríamos responder à pergunta que foi feita alguns parágrafos atrás. Como o geólogo sabe que há 4 camadas distintas na Terra? Tinha-se a impressão de que a massa da Terra era mais quente e mais fluida, próxima ao centro da Terra, sem zonas definidas. Os geólogos acreditavam nisso, mas um estudo de ondas de choque de terremotos captadas por sismógrafos ao redor do mundo mostrou que essas ondas se desviam a certa profundidade. Isso indica que há mudanças na estrutura da Terra, ou seja, fluidez ou composição em certos lugares. Tendo em mente o núcleo líquido da Terra, o manto amolecido e a crosta fina, é fácil compreender como alguns dos grandes eventos modeladores poderiam ter ocorrido no mundo de nosso Pai. Quando consideramos que a profundidade dos oceanos deixa a crosta com apenas 5 quilômetros de espessura em certos lugares, podemos ver como continentes inteiros devem ter se separado, como se fossem ilhas flutuantes no grandioso mar. Um crescente número de cientistas começa a acreditar que o Rio Atlântico, que as linhas aéreas afirmam ter sido criado para agilizar as viagens entre a América do Velho Mundo, pode de fato ter existido em alguma época. Um estudo sobre os tipos de formações rochosas na África e Brasil convenceu alguns geólogos de que esses continentes já foram unidos e depois se separaram. A aparência semelhante de suas linhas costeiras sugere essa ideia. Se os relatórios estiverem corretos, a Índia e a Arábia ainda estão se separando a um ritmo vagaroso. Estudos oceânicos revelaram, por exemplo, a existência de cartileira médio-atlântica, uma cadeia de picos vulcânicos e fissuras de onde fluiu e ainda flui lava. Admite-se de que se trata de uma fenda que foi se alargando, o qual rachou e a fenda foi se alargando cada vez mais, forçando assim
a América a se separar do velho mundo, ou talvez os continentes, devido à força do empuxo, se fenderam em algumas partes e, consequentemente, a lava fluiu. O que acontece nos lados dos continentes opostos à fenda aparente? Mapas oceânicos mostram detalhadamente uma caída repentina no local em vez de uma larga plataforma continental. Quando comparamos as costas lestes e oeste das Américas do Sul e do Norte, a porção ocidental de cada continente parece ter deslizado sobre o fundo do oceano, procurando um lugar para si. De certa forma, a Terra exibe algumas das características de uma garrafa cheia de água quente. Comprimindo-a no ponto, ela se torna protuberante no resto da superfície. Faz com que ela reaja com maior irregularidade, por causa do seu maior peso. A massa dos continentes se arqueia ali em direção ao manto. As regiões onde se localizam as montanhas estão mais profundamente alicerçadas no manto. Grandes massas de gelo, como as geleiras continentais, também exercem muita expressão. A península escandinávia ainda estava se erguendo vagarosamente depois que se libertou do grande peso da massa do gelo, que a forçava para baixo durante a era glacial. Os geólogos dizem que a península vai se erguer ainda 220 metros antes de alcançar o equilíbrio. Voltando à ilustração da garrafa de água quente, quando a crosta terrestre é comprimida em alguns lugares, a pressão sobe em outras áreas do mundo, por causa da massa parcialmente derretida, localizada abaixo. Assim, onde quer que haja um lugar frágil na crosta, é provável que ocorram mudanças. Podem resultar em uma falha e causar terremotos. Podem causar o levantamento de uma nova cadeia de montanhas. A lava pode fluir ou ocorrer outra forma de ação vulcânica. Em alguns lugares onde o magma quente do manto da Terra se aproxima da superfície, como por exemplo em uma área vulcânica, a água infiltrando-se ao atingi-lo pode ser ejetada na forma de jatos de vapor e originar geysers aparentes como o Velho Fiel no Parque Nacional. Podem formar-se também poças de água quente ou covas de lama fervente que, apesar de menos espetaculares, provêm da mesma fonte. As fontes de águas aquecidas pela mesma fornalha do centro da Terra são comuns em muitas partes do mundo, como Japão, Nova Zelândia e Islândia. Nesses locais, a água quente é encanada para aquecimento e lavagem de roupas. Na Itália, é utilizada para gerar energia elétrica. Algumas vezes, a pressão interna da Terra é tão forte que provoca na superfície quebras ou fendas que abrangem muitos quilômetros de extensão. A Terra pode deslizar, afundar ou se erguer ao longo das fendas. A que se formou ao norte de Yellowstone em 1955 é claramente visível e quase quebrou o dique do lago Ebgen. O terremoto de São Francisco, em 1906, foi provocado por um deslizamento lateral ao longo da fenda de Santo André, uma das mais longas do mundo, perto da Baía Tomales. Havia deslocamentos laterais de 7 metros. Isso significava que estradas, cercas e linhas de vegetação ficaram interrompidas pelo deslocamento laterais. Os córregos se desviavam ao longo das fendas e então se dirigiam para novos canais. Mudanças mais recentes ao longo dessa mesma linha causaram terremotos, mas não tão severos como o de 1906. Mais terremotos estão previstos para o futuro, porque há indicações de aumento na pressão. O terremoto do Vale de Mississippi foi causado por fendas da mesma espécie, mas não foi tipicamente um terremoto, e nem a área era típica.
As escarpas que apareceram indicaram uma linha de fratura atravessando a região e formavam-se também cristas e sulcos. Uma área grande e baixa formou-se retendo o lago Helfut, no Tênis. A área ainda contém muitos ciprestes que morreram quando a região foi inundada. Maiores desníveis ocorreram no passado, onde um lado da fenda se ergueu e o outro cedeu. Cadeias de montanhas se formaram com múltiplas saliências, como cadeias tipo dentes de serra. As camadas de rochas sedimentares geralmente indicam que as montanhas foram erguidas. A Serra Nevadas na Califórnia, as Tetons em frente ao Jackson Hole e grande parte das Rochosas foram formadas desta maneira. O Monte Hudley, no Canadá, é um exemplo típico de uma montanha formada desta maneira. Finalizamos assim o 8º capítulo do livro O Mundo Já Foi Melhor.